Ah, áudio. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you. Muito bem, muito bem. Mais uma vez, para aqueles que ainda não dei o bom dia, meu nome é Joeverton, mais conhecido como Joey. Sou um dos especialistas, coordenador de conteúdos da multiplataforma Estado Amanhã, e passo a vez ao Johnny Everson para receber todos que já estão aqui. Johnny, por favor, fique à vontade. Obrigado, Joey. Estão me ouvindo? Estou aí na tela? Só não está aparecendo o seu vídeo ainda, Johnny. Mas o seu áudio está bom. Estava fechado. Apareceu? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Em homenagem aí, em respeito a essa gestão da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, eu vim de camiseta aí dos Jogos Abertos, que nós tivemos a honra de participar e ajudar a realizar em 2019, né? Então, também, como disse o Joey, só agradeço não só a presença de cada um de vocês aqui, mas principalmente a oportunidade de nós participarmos desse processo, contribuir com um pouco que a gente sabe na área de elaboração de projetos, dicas importantes para esse processo seletivo. É um momento novo que o Estado atravessa, onde o governo tem demonstrado mesmo aí um respeito aos setores sociais, da cultura e também do esporte. E pelo que passou, a gente percebeu que, acostumado à desatenção do Estado, dos governos anteriores, a gente precisa falar disso um pouco, as instituições, as organizações não se organizaram no sentido de estar prontas para esses desafios, né? De ofertar as suas propostas, de parcerizar com o Estado. Então, nós que atuamos nisso há 20 anos, falamos, Johnny, eu acho que aí a gente entra com um certo grau de importância para contribuir com a missão de compartilhar um pouco do que a gente sabe. Então, agradeço principalmente ao deputado Allan Kardec, que, enquanto secretário de Cultura, Esporte e Lazer, no começo deste governo, ele acreditou na nossa ideia desta multiplataforma de capacitação chamada Estado do Amanhã, que também é uma multiplataforma de pesquisa. Aliás, a área de pesquisa da plataforma foi solicitada, foi estimulada pelo deputado Allan, falou, Johnny, eu preciso conhecer os números do Estado
na área do esporte, na área da cultura, para sentar com o governo e mostrar a nossa importância e os resultados que nós levamos para a sociedade. Então, reforço o agradecimento ao deputado Alain, enquanto secretário e enquanto parlamentar também. Agradeço em seguida ao secretário Beto, que tem feito um grande trabalho na sequência do trabalho iniciado pelo Alain. Obrigado a todos, e agora eu passo a palavra para o nosso presidente do Concede, a quem tenho a honra de chamar de professor desde 1985, me ensinou a bater da linha de 3, cravando lá na escola Alice Fontes Pinheiro, aqui no Cochipó, Nossa Senhora Aparecida. Professor Manfrim, a bola está no seu pé e eu agradeço a honra de estar aqui com você. Bom dia, a honra é toda nossa. Só vou fazer uma correção, Johnny e Joey. Eu vou falar mais com relação ao CREF 17MT, tá? E aí o Toninho, que está aí na sala, ele vai dar os indicativos, as informações sobre o nosso Conselho Estadual de Desporto, do qual também sou presidente, e graças à minha primeira vice-presidência, que é do Toninho, a gente está conseguindo conduzir o processo, tanto no Concede como no CREF. Com relação ao CREF, e também fico honrado, né, pelas suas palavras da época que você foi nosso aluno lá, você e o Joy, na Escola Estadual Professora Alice Fontes Pinheiro. Tem muita história lá para contar. E a gente sempre fala, né, que o esporte ele traz essa aproximação, né, essas amizades ficam para a vida toda, né? Por isso da importância assim, do esporte, e da qual a gente está numa responsabilidade muito grande hoje, que é o Conselho Regional de Educação Física, do qual nós já estamos chegando perto de 8.000 registrados, embora a gente saiba que nem todos estão ativos, né, mas já estamos com 6.000 ativos ainda profissionais, e isso tem feito com que o Conselho tenha conquistas, né, tanto conquista no mercado de trabalho, e essas parcerias, como foi com o governo do Estado e com federações também, e as emendas parlamentares, trouxeram resultados bastante positivos, principalmente nesse período do Covid, né? O ano de 2020, 2021 até início foi um ano bastante difícil. E graças a essas propostas, né, tanto do ponto de esporte, do movimentar e outras que vieram, cursos gratuitos, né? Então, é muito importante para que o profissional possa continuar trabalhando, que é uma atividade essencial, né? Isso está mais do que claro, né? Que cuidar da saúde é importantíssimo. E a atividade física vem justamente para a prevenção, para a promoção da saúde. Então, a gente agradece. Outras informações, a gente pode depois deixar aí alguns links, alguns telefones, para que os profissionais possam estar acompanhando os processos que ocorrem no CREF. E só para finalizar, nós temos eleições agora, dia 29. A gente sempre faz esse chamamento, porque é muito importante a participação do profissional nesse pleito, né? Para dar legitimidade, para poder conhecer mais a estrutura, a função do Conselho, né? E essas parcerias que o Conselho tem feito também têm trazido benefício para o profissional. Vai ser dia 29 de setembro, das 8 às 17 horas, o voto presencial, lá na nossa sede. Eu espero também recebê-los lá em algum momento, o Joe e o Johnny, para a gente também mostrar o trabalho que é feito internamente, né? Que foi graças também a um empenho, não posso deixar de registrar, do professor Carlos Alberto Ehlert, que foi presidente até final do ano passado e que hoje ocupa a segunda vice-presidência do CONFEF, do Conselho Federal. E também da nossa diretoria e dos nossos conselheiros, né, que tem nos ajudado bastante na condução do processo administrativo do CREF 17. Agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que esse momento aí vai ser muito produtivo. E eu tenho visto também, Johnny e Joy, vários palestrantes em outros cursos com alta qualidade, né? De repente, a gente também vai poder participar e é um prazer a gente estar aqui nesse momento. Só agradeço. Um abraço a todos. Obrigado, professor, pelas palavras.
Eu acho que a gente está começando um momento novo de exploração dessa tecnologia para a gente disseminar e compartilhar conhecimento. E pode ter certeza que você e o Toninho serão procurados por nosso grupo de gestão aqui da plataforma para colaborarem como conteudistas da plataforma na área do esporte, né, Joey? Falei bem? Com certeza. E aí, por falar em Toninho, Joey, relembrando que esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai compartilhá-lo também com as pessoas que querem informações sobre a melhor maneira de elaborar a sua proposta. Então, Joey, queria que você conduzisse do ponto de vista técnico e lembrando que para a instituição participar, o primeiro passo é se cadastrar no Conselho. Então, ninguém melhor que o vice-presidente do Conced, um dinossauro das políticas públicas de esporte no estado de Mato Grosso. Tive a honra de compartilhar com ele a mesa durante a transição do governo. Meu amigo Toninho, que vai falar com a gente agora, já dando início à parte da mentoria, especificamente em relação ao edital número 005 de 2021, Pontos de Esporte e Lazer, do governo do estado de Mato Grosso. Toninho, é contigo, meu irmão. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade e agradeço aí pelo dinossauro, e a gente vai tendo que atualizar, né, Johnny, porque a legislação obriga que a gente faça essas atualizações. Iniciativa como essas vem para engrandecer, para fortalecer, para que o recurso público possa chegar lá na ponta aonde interessa, que é atendimento à sociedade, né? Então, o Conselho tem um papel importante dentro da situação. Nós temos a Lei 11.105, que estabelece as normas gerais do esporte no estado de Mato Grosso. E essa lei estabelece as competências, né? Então, nós temos o Sistema Estadual do Esporte, constituído através do Conselho, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, das entidades de prática e administração esportiva, enfim, do segmento organizado da sociedade. Entre eles, os 141 municípios fazem parte desse Sistema Estadual do Esporte. E na Lei 11.105, lá estabelece, é de 2020, tá? Ela foi uma remodelação da legislação anterior, que tinha 22 anos, e nós atualizamos isso aí agora na gestão, inclusive, do deputado Allan Kardec, quando secretário, e a continuidade aí com o Beto 2-1, né? Então, essa lei diz o seguinte, que faz parte dos sistemas entidade que está cadastrada no mesmo. Porém, é responsabilidade do Conselho fazer o cadastro. Posteriormente, isso é emitido um certificado de cadastro no Sistema Estadual do Esporte, que esse cadastro também é homologado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Isso está no edital, né, do Ponto de Esporte. Eu não tenho esse material em mãos aqui, mas no edital está falando que tem que ser cadastrado no sistema. O que ocorreu? Na última plenária de terça-feira, nós fizemos um ajuste na nossa resolução 01/2021, né? Esse cadastro pode ser feito, quem for fazer o cadastro tem toda uma documentação a ser apresentada e seguida, tá? É um cadastro bem simples, tá? Por quê? Porque no momento que for fazer o contratual lá para poder fazer o edital, e aí tem SIGCOM, enfim, tem toda aquela documentação que vocês aí têm mais até conhecimento que a gente, né? Mas sobre a resolução, ela é bem simples. A pessoa acessa o site da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, lá vai ter legislação do esporte e lá você vai encontrar a resolução 01/2021. Nessa resolução, ela estabelece os documentos, é simples, a ata de fundação da entidade, o estatuto da entidade e a composição da última diretoria, né? A ata da eleição da última diretoria. Algumas declarações e encaminha para o protocolo da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer ali no antigo Moitará, né? Tá? No bairro do Caxias, em frente do shopping, como chama lá? O shopping, me ajuda aí. Goiabeiras. Isso, Goiabeiras, tá? Não tem endereço também aqui na mão correto, mas no edital e na resolução tem.
Nós fizemos uma pequena adendo nessa resolução e publicamos também já a resolução 0102, que complementa só. Porque ficou assim, protocolizado na secretaria. E as pessoas estavam entendendo que era só de forma presencial. Mas o pessoal do interior, porque 60% do valor do edital, dos projetos que vão ser contemplados, é do interior, né? E pode mandar pelo correio, tá? Aí é aberto o processo. Esse processo é analisado por uma comissão já definida aí pelo presidente do Concede, professor Manfrim. Quem é o presidente dessa comissão é o professor Cid dos Anjos. Ele com a equipe da comissão, analisa esses documentos. E a entidade, tendo no seu estatuto que ela desenvolve a atividade ou promove a prática do esporte e do lazer, estando com suas documentações em dia, CNPJ válido, né, na Receita Federal, é feito o cadastro de forma bem rápida, tá? Esse cadastro vai para a plenária e é homologado. Após homologado na plenária, é emitido esse certificado. Esse certificado vale, essa certidão vale por 1 ano, e na hora de fazer a renovação, também está no edital, é mais simples ainda, porque se não tiver nenhuma alteração de diretoria ou de alguma mudança do estatuto, só basta fazer o requerimento padrão, que lá tem a declaração que não houve essas mudanças, e apresentar a declaração de funcionamento. É coisa assim de 5, 6 dias, 7 dias, no máximo, já está analisado esse processo. E na última plenária, nós definimos lá, e foi aprovada por todos os conselhos, por unanimidade, que esse material da análise do cadastro no sistema pode correr, inclusive, paralelo com a apresentação do projeto pleiteando ser contemplado no ponto do esporte, né, dos 40 projetos a ser contemplados. E então não vai haver prejuízo. A gente tem atendido muitas pessoas do interior com essa preocupação. Na maioria é recadastramento, mas a gente tem tranquilizado porque está alinhado. O Conselho Estadual do Esporte está muito alinhado com a Secretaria, embora o Conselho seja um órgão representativo da sociedade, o alinhamento com o secretário Beto, com o secretário Jefferson, com toda a equipe, né, da Secretaria é muito boa, e a gente tem conseguido lograr êxito com essas iniciativas. Valendo dizer que está na lei, não é Toninho, não é Manfrim, não é Beto, não é o Jefferson que estão querendo inventar. A legislação esportiva do Estado, a primeira lei de normas gerais do esporte do Estado, ela é de 1996, para vocês terem uma ideia. Ainda tem muita gente do segmento esportivo que ainda desconhece que tem essa legislação, né? Então, dentro dessa legislação, inclusive, dá os amparos legais para a formalização dos termos de fomento e das parcerias, né? Então, é isso. O Conselho está sempre disponível. O Johnny e demais, muita gente que está aqui no grupo e nessa reunião aí virtual, tem meu telefone pessoal e que está disponível para vocês aí 24 horas, tá? Todo o material está no site da CECEL, como já disse, e é muito bom isso. E a gente aproveita para dizer que na última semana o deputado Valdir Barranco, atendendo uma provocação do Allan Kardec, deputado, promoveu um debate, seria uma audiência pública sobre o Plano Estadual do Esporte, que as instituições de controle externo, principalmente o Tribunal de Contas do Estado, vêm cobrando isso. E esse Plano Estadual do Desporto, ele é cobrado desde 1900, para ter uma ideia, naquela primeira lei que eu falei, a Lei 6.796. E todos os gestores que passaram por lá, inclusive eu, né, não atentamos da necessidade da importância de ter esse plano estadual de desporto, né? Então, a gente vem trabalhando nisso, o secretário Alberto, o Jefferson, toda a equipe da secretaria. O trabalho foi iniciado em 2019 ainda, ficou sob consulta pública no site, nas plataformas que o Dr. Ederson criou lá, para sugestões. Infelizmente, as sugestões não vieram como a gente esperava,
mas as que vieram foram de muita valia, João. E a gente pôde fazer um documento muito importante que foi debatido na Assembleia na semana passada. Foi feito algumas ponderações pelas pessoas que participaram, um quórum muito qualificado, digamos assim, e o deputado Vale do Barranco, que é o relator desse processo, desse projeto de lei que foi apresentado pelo governador Mauro Mendes, que também foi sensível a essa situação. Tanto é que essa sensibilidade do governador pela área do esporte que está provocando toda essa situação, né? De a gente fazer a coisa correta, pelo caminho correto, e o Estado, todos nós do Estado, porque eu sou servidor efetivo, além de assessor e além de vice-presidente do Conselho de Desporto, sabemos que acabou aquela época que você chegava e privilegiava determinados processos em detrimento a outros que talvez pudessem ser, inclusive, mais interessantes e mais importantes para a sociedade. Hoje, todas as ações do Estado, necessariamente, com raras exceções, eles têm que ser divulgados e dado direito de participação de todos o segmento que envolve o esporte e lazer, e a cadeia produtiva, né, como vocês falam muito bem isso e fazem muito bem na área cultural, tem sido muito importante, que são através dos editais, né, para poder dar possibilidade de concorrência sem privilégio de determinado entidade ou prefeitura, né? Então, na maioria das vezes é feito dessa forma e vai ter que ser feita. E para isso essa reunião é muito pertinente. Parabenizo essa iniciativa. Essa iniciativa tem apoio pessoal meu, né? E acredito também do Conselho Estadual do Esporte, que representa a sociedade e que é uma aplicação do recurso público na maior transparência possível. Vale dizer que nesse conselho são 15 membros, tá? Paritário, e desse conselho participa como membro nato o secretário de Estado e o secretário adjunto do Esporte e Lazer. Então, o Beto e o Beto são membros natos do conselho, tá? E depois tem 2 indicados pelo governo, tem da Cefaz, tem da SEDUC, né? E da área da sociedade, tem do pessoal deficiente, tem dos municípios. Enfim, é um conselho bastante democrático e bastante participativo e composto da forma mais transparente possível, através de eleição, através das indicações. Então, era isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, eu coloco à disposição posteriormente ou de acordo com a condução de vocês aí. Mas, enfim, obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, nós que agradecemos, professor Toninho. Eu tenho uma dúvida pontual, talvez seja até boba, mas assim, nós temos até o dia 23 agora, semana que vem, o prazo para a apresentação dessas propostas. A legislação obriga que a instituição, para estar em condições de participar, precisa estar credenciada lá no Conselho. Essa tramitação que o senhor falou sobre ela, para as instituições que não são credenciadas, cadastradas ainda, existe um prazo? Dá para fazer isso da maneira virtual, por carta R? Qual seria o prazo necessário para poder mandar a proposta, ser avaliado pelo Conselho, ser enquadrado ou aprovado o cadastro e ela, enfim, protocolar no dia 23? Dá tempo para isso? Eu não sei se estão me ouvindo, não estou conseguindo acessar aqui alguma situação. Está ouvindo? Estão me ouvindo? Bem, estamos ouvindo bem. Estamos sim. O seu áudio que está fechado agora, professor Toninho. Tem que abrir o seu Abriu? áudio. Agora... Abriu. Então é o seguinte, como eu falei, no ano passado, a gente, Jônio, estava aceitando vir pelo e-mail, entendeu? Mas estava dando um probleminha aqui na hora de abrir o processo, porque existem umas normas dentro do protocolo do Estado de Mato Grosso, que só pode receber quando tem encaminhamento do documento original de encaminhamento, entendeu? Então, o Conselho resolveu que tem que ser protocolado ou encaminhado via correio, também serve, mas para o endereço da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer,
que o protocolo oficial nosso lá do Conselho é pelo protocolo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. E há tempo hábil, sim. A equipe nossa de análise desses documentos, de validação do pedido de registro, do cadastro, é bastante eficiente. Então, um prazo assim, de 5, 6 dias, a gente consegue fazer análise e dar o parecer. E essa análise vai correr paralelamente à análise do projeto apresentado, entendeu? Então, não vai haver prejuízo de modo algum para quem estiver pleiteando esse processo. Tá? Ou seja, não precisa estar com o cadastro aprovado para concorrer ao recurso. Pode fazer o cadastro e fazer a proposta. O processo. Não precisa estar com o cadastro aprovado para protocolar o processo. Isso vai correr paralelamente. Agora, se porventura não tiver como ser aprovado, e também o projeto fica fora. Mas só não é aprovado no Conselho entidades que não participam, não praticam atividade esportiva de lazer, entendeu? Que não tem no seu estatuto a oferta ou a prática do esporte de lazer, entendeu? É muito raro isso acontecer de quem apresenta, né? Esses projetos, né? Mas não vai haver prejuízo, não. Pode ficar tranquilo. Obrigado, foi muito valiosa a sua participação, está sendo, né? Eu quero passar a palavra para o Joey, que vai conduzir aí, e como toda mentoria, né? Já queria deixar claro aqui para as pessoas que a mentoria é exatamente tratar pontualmente as dúvidas dos que já estão desenvolvendo ou que já leram o edital, já leram o material e têm dúvidas pontuais. A nossa ideia é a gente sanar diretamente as principais dúvidas. E se a gente perceber que elas são muitas, a gente vai preparar. Eu assumo um compromisso em nome do Joey, que é o grande responsável pelo conteúdo da Estado Amanhã, mas de preparar um material específico, né, Joey? Bem passo a passo, caso a gente perceba que a carência de informação para as associações são mais profundas, a gente prepara um material melhor. A mentoria é para a gente bater um papo mesmo, falar, olha, eu não entendi tal ponto do edital, eu não entendi tal colocação, a questão dos critérios de pontuação, mas o Joey vai conduzir aí a reunião e agora eu passo aqui a assistir e contribuir no que for necessário também. Joey, contigo. Muito bem, Johnny. Agradeço. Posso deixar de agradecer o Toninho, que também sempre muito prestativo, com as informações mais claras do que essas informações, impossível, né? A gente sempre destaca, quando falamos de editais, a importância de começar pelo começo, né? Embora redundante, naturalmente, é preciso ter conhecimento dos termos do edital. Então, para facilitar aqui o nosso bate-papo, eu separei em alguns slides alguns tópicos que eu reporto serem os mais importantes dentro do que está contido no próprio edital. E a ideia, como você muito bem já adiantou, a ideia é que todos que estão aqui participando... Olá, tudo bem, Major? Obrigado. Então, assim, para antecipar, reiterar algumas dicas desse nosso papo, eu vou deixar e vou controlar aqui o áudio de todos, deixar fechado o áudio, mas quem quiser se manifestar, é só ir aqui no chat da plataforma, pode colocar perguntas. Se quiser falar, pode levantar, tem aqui uma opção de levantar a mão, né, reações, e a gente abre a oportunidade da pessoa se manifestar sem nenhum problema. Quem quiser colocar perguntas no chat, pode colocar, a gente vai separando as perguntas e, no decorrer desse papo, vamos tentar responder a todos, ok? Eu vou aqui, então, compartilhar nosso slide, facilitar aqui. Bom, embora pareça redundante, é bom lembrar, o edital ele vai beneficiar 40 projetos com um valor de R$30 mil para cada projeto, né? E o edital, uma pergunta que tem sido recorrente é se pessoa física também pode apresentar proposta. Bom, para esse projeto em específico, serão
beneficiadas, serão selecionadas organizações da sociedade civil, com um detalhe importante, que já possuam pelo menos 2 anos de existência, com experiência comprovada nesse período mínimo de 2 anos. Então, aqui já percebemos o primeiro, por assim dizer, o primeiro limitador, né? Para que a entidade possa participar, ela tem que ter 2 anos de existência com experiência comprovada. Uma característica importante é que o edital, ele vai, embora a denominação seja pontos de cultura, ele permite que tanto entidades que possuam um local fixo para a execução das suas atividades possam apresentar propostas, como também entidades que não possuam esse ponto fixo, ou seja, que trabalhem de forma itinerante ou que trabalhem em pontos distintos, enfim. Isso representa dizer que essas entidades poderão também apresentar projetos cujo objeto seja a apresentação de algum tipo de atividade pelos meios eletrônicos, através de uma plataforma, através de um site, as mídias sociais, enfim, podem ser também instrumento para um objeto de um eventual projeto. E aí eu trago aqui algum destaque, como vocês estão visualizando aí nos editais, a questão de ter pelo menos os 2 anos de experiência comprovada, lembrando que pelo menos uma entidade será selecionada para a realização de projetos ligados a pessoas com deficiência, PCD, como contido no item 2.1.1 do edital. E dentre as inúmeras finalidades estão projetos na área de esporte e meio ambiente. E aí eu até peço permissão de não ler a integralidade, porque isso que está aqui nos editais, nos slides, é uma reprodução do que está no edital, que nós vamos, se alguém aqui ainda não teve acesso, nós vamos disponibilizar também o link nos editais, embora eles estejam disponíveis no site da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Então, finalidade: esporte e meio ambiente, esporte popular e tradicional, esporte e coletividade, esporte interracial, esportes indígenas, esporte e infância e esporte de inclusão. E aí, John, eu queria, nesse momento, fazer aqui um parênteses e você, como um especialista também na elaboração de projetos, acho que poderia fazer um complemento nesse momento com dicas de o que dizer, como dizer, o que destacar em relação à finalidade desses projetos. Obrigado, Joey. Em suma, o Estado ele tem o dever de induzir a sociedade nos caminhos que ele julga ser importantes do ponto de vista de equalização. Então, assim, quando o Estado já orienta no edital quais áreas de atuação serão julgadas, e aí, em seguida a gente vai chegar na questão dos critérios que reforça essa orientação, essa indução, para já deixar claro, por exemplo, aqui, que um projeto que atenda a uma certa camada social mais abastada, que tem condições de pagar uma escolinha de futebol para o seu filho, que tenha condições de pagar uma atividade esportiva num ambiente particular e privado, um projeto direcionado para esse público, com certeza, ele está desenquadrado da orientação, da indução do Estado aqui no edital. Então, você tem que, com base nas minorias elencadas aí nessas finalidades, né, as especificidades aí, você tem que analisar o seu projeto. Agora, você enquadrar o seu projeto nessas orientações, nessas diretrizes que o Estado propõe,
não significa você maquiar a sua atividade. Se a sua atividade, porventura, seja realizada por um patrocínio do comércio local, ou já é uma realidade, e você é patrocinado pelo comércio ao redor de onde você realiza, e você percebe que a sua atividade é interessante, aglutina crianças, adolescentes, jovens, idosos, enfim, e o Estado está patrocinando com R$30 mil, pode patrocinar a sua iniciativa, tente realizá-la numa região de carência, já que na onde você está, as pessoas têm condições de exercer essas atividades. Então, o objetivo maior do Estado não é o único, nem exclusivo e nem segregador, mas o objetivo maior é fazer, patrocinar, é fomentar as zonas da cidade, do Estado, que precisam de uma atenção, que não têm condições financeiras de fazer acontecer atividades esportivas. E aí abrir esses espaços que, do ponto de vista social, são mais carentes. Então, o que o Estado quer dizer com essa orientação, Joey, é isso, entendeu? É só uma dica. Procure ajustar a sua ideia para essas diretrizes que você vai ter maior chance de ser bem pontuado e ser aprovado. Porque parece que é muito projeto, parece que pouca entidade participa, mas se analisar bem, são 24 vagas para o interior, para mais de 100 municípios, 130 municípios quase, e são 16 vagas para a Baixada, para a região de Cuiabá e região. Então, não são tantas vagas assim. Você precisa caprichar no projeto para ser bem pontuado na concorrência. Bem, muito bem. Lembrando, então, vou voltar aqui o nosso slide. Serão algumas dicas são importantes. Primeiro, já destacamos R$30 mil para cada proponente, que vai ser repassado em parcela única. É preciso ter uma conta bancária específica para o projeto. Uma dica importante: os custos referentes às propostas não podem ser incluídas no plano de trabalho, de metas, ou no custeio do próprio projeto. E parece algo mas é normal acontecer de que algumas entidades contratem profissionais para elaborar o seu projeto. Então, vejam, a vigência do projeto, o projeto ainda nem foi selecionado, né? Mas já estão havendo algumas despesas. E é comum vermos no plano de trabalho lançado esse custo do profissional que elaborou, que está auxiliando na elaboração da proposta. Então, o próprio edital diz que nenhuma despesa anterior à vigência pode ser custeada com os recursos do projeto. Então, por isso, lá no item 4.4 do edital, está consignado que os custos referentes à elaboração das propostas não são responsabilidade da CECEL, né? Até porque, se o projeto eventualmente não for selecionado, não há se querer ressarcimento por esses eventuais custos. Entre as condições, e aqui, como já foi antecipado pelo professor Manfrim e pelo professor Toninho, é preciso comprovar essa atuação. Primeiro aspecto, o estatuto da entidade precisa prever a execução, a atividade esportiva dentro do seu próprio estatuto, entre as suas atividades. Precisa comprovar essa atuação no mercado esportivo. E aí o edital deixa essa possibilidade de se comprovar das mais inúmeras possibilidades, com foto, material gráfico, matérias de imprensa, site, enfim, tudo que for possível e comprove essa experiência, além dos documentos fiscais, cartão de CNPJ, se tiver o próprio cadastro no Concede, que é um requisito básico, mas como bem adiantado pelo professor Toninho, não é um fator de impedimento para a apresentação do protocolo, até porque
a análise poderá ser feita de forma concomitante, então, essa possibilidade, e a ter ciência que somente participar pessoas jurídicas que desenvolvam as ações, as iniciativas aqui no estado de Mato Grosso. Detalhe, esse prazo de mínimo de 2 anos é de ações ou iniciativas realizadas aqui no estado de Mato Grosso. Dentre as vedações, não poderão ser apresentados. O próprio edital diz que algumas pessoas jurídicas que não podem participar, prefeituras ou entes públicos não poderão participar, então é um edital direcionado exclusivamente perguntando aí? para entidades do terceiro setor. Detalhes, não podem ser apresentados... Ué, por que ela não foi? Você não pergunta. Por que você não foi? Deixa eu só fechar o áudio aqui do colega. Aí, beleza. Não poderão ser apresentados projetos que possuam as mesmas despesas e o mesmo plano de trabalho, que já eventualmente tenham sido contemplados com verba pública, seja nas esferas municipal, estadual ou federal. Cada candidato, cada entidade só poderá apresentar uma única proposta. Se protocolar mais de uma proposta, vai ser considerada apenas a primeira proposta apresentada. E se ficar detectado que o mesmo objeto foi apresentado em propostas de entidades distintas, detalhe, todos serão desclassificados. É o que está lá no item 7.7. Ainda sobre essas vedações, os projetos não poderão prever na sua planilha de custo a aquisição de material permanente, ou seja, a aquisição de um computador, por exemplo, dependendo da destinação desse computador, ele estaria ali vetado dentro do que consta nas vedações do edital. Mas o que eu posso lançar de despesa? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Ainda sobre as inscrições, até o dia 23 de setembro, até às 18 horas. E aí o professor Toninho disse muito bem que serão aceitos protocolos feitos através dos Correios. Significa dizer que aqueles que forem por essa forma, eles deverão formalizar o envio da correspondência até o dia 23. E o protocolo, o carimbo de envio, de postagem do Correio, será o protocolo da proposta. Então, se a postagem for feita até o dia 23, considera-se o protocolo da proposta o dia da postagem nos Correios. Na habilitação, é preciso o preenchimento do formulário de inscrição, que está entre os anexos disponibilizados pelo edital. É preciso a comprovação da experiência prévia na realização, eu já antecipei um pouco antes, que é possível essa comprovação com fotos, com matérias, com outros projetos que já tenham sido no passado aprovados, executados e prestado conta. É preciso uma declaração de capacidade técnico-operacional, junto a entes públicos ou entes privados, essa declaração da capacidade da organização, declaração de compatibilidade de preços, e aí os documentos fiscais, CNPJ, comprovação de atuação no segmento esportivo através do próprio estatuto, cópia do estatuto e a ata de eleição. Por fim, cópia do comprovante de endereço
como está ali no item 9, que ficou aí remontado. Para a habilitação, como eu já antecipei, entidades que possuam local fixo e pré-determinado, ou também entidades que executem as suas atividades em locais aleatórios ou itinerantes. E o projeto e o plano de trabalho têm que descrever claramente as metas, cronograma físico e financeiro e o plano de aplicação de recursos. E aqui, John, um novo parênteses, e eu gostaria que você fizesse uma fala sobre a importância de se observar essa etapa do edital, que eu acho que é onde surgem as maiores dúvidas de todos os proponentes. Por favor. Nesse ponto aqui, inclusive, ontem até estive conversando com o Toninho por telefone, e ele destacou bem essa questão. Às vezes, a gente, na hora de elaborar um projeto, na nossa cabeça, o projeto é muito claro, o que a gente quer entregar, o que a gente quer realizar, mas a gente precisa saber transcrever isso para o papel. O João Everton até postou mais cedo um curso que nós temos na Estado da Manhã sobre em língua portuguesa, né? De que maneira você dizer com clareza o que você está pensando, o que você precisa dizer. Então, nesse ponto aqui, o Estado, mais uma vez, na sua função indutora, né? Direcionadora da sociedade, olha, nós precisamos encaminhar a sociedade nesse rumo. Ele já dá os formatos pré-concebidos nos anexos. Eu estou tentando achar aqui onde que está o resumo que você fez aqui, não estou achando, espera aí. Mas aqui está. Ele dá o resumo pré-concebido nos anexos. Acho que eu saí. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Eu perdi aqui perdi a página aqui do Zoom que eu estava. Não estou vendo a sua colocação aí. Mas o que esse ponto, o que você postou, está na sua página ou está na minha? Está na minha. Você quer que compartilhe aqui? Compartilha para eu poder falar pontualmente o que você colocou aí. Colocou? Deixa eu só abrir a tela aqui para... Tá. Agora foi. Agora vai. Não tô... Cadê, Jesus? Está aparecendo aqui? Aqui na Estou tela. achando o Zoom. Qual que é a página? Ok. Zoom? Vai lá embaixo. Onde? Ok, está No aparecendo. azulzinho. Aqui. Aí. Não está aparecendo. Eu não Para estou nós, achando tá. aqui para mim. Tá, né? Para nós. Peraí, deixa eu ver se Para está nós. aqui. Apareceu. Desculpa, pessoal. Eu me perdi aqui na tela. Tudo bem. Então, esse aqui é um ponto importante para quem vai julgar o projeto. Por isso que o Estado já entrega mastigado. Ele coloca aqui, descrição de metas. O que é meta? É o que você pretende entregar, atingir com a realização de determinada atividade. Então, quais são suas metas? Por exemplo, ensinar prática, ensinar fundamentos básicos do futebol para crianças de 14 a 18 anos. Isso é o que você vai fazer. Qual que é a sua meta? Ensinar crianças de 14 até 14 anos de idade, com uma quantidade de 30 crianças por aula, 3 aulas por semana, e no final do curso você ter crianças com conhecimento básico sobre os fundamentos do futebol para se tornarem melhores atletas ou para interagirem um com o outro, para se tornarem seres humanos melhor, com a socialização. Você vai dizer quais são suas metas com essa atividade, com esse projeto que você está realizando. Aqui, quando ele fala devendo estar claro, preciso e detalhado, lá tem no anexo já uma tabela de como você vai preencher as informações dessas metas. Aí o cronograma físico,
Nessa mesma tabela já vem o prazo que você vai executar, os dias que você vai fazer essa ação, que vem na metodologia também. Cronograma financeiro, quando que você precisa receber? O edital já fala que vai pagar em uma parcela só. Quando é um programa mais extenso, que não é o caso desse edital, o cronograma físico é muito importante para o Estado poder planejar os repasses do recurso, quando ele não repassa de uma vez só. O Estado pode repassar no começo uma parte, no meio outra e no final outra. É só para ter uma programação no planejamento orçamentário do Estado, que esse cronograma financeiro é importante. Naturalmente, também na prestação de contas, todas as ações têm que estar respeitando este plano de trabalho. A meta, o que será feito, o cronograma disso que será feito e o cronograma do dinheiro que você precisa para poder pagar essas despesas que serão geradas. Então, assim, o anexo está muito mastigado e induzindo já como preencher. Entendeu? Ele já responde praticamente a pergunta que ele faz lá no anexo. Essa regra também, Johnny, serve para a questão do cronograma físico, financeiro e o plano de aplicação de recursos. Seria isso? Exatamente. O cronograma físico-financeiro que está o cronograma financeiro que está aqui, ele está vinculado, ele está atrelado ao cronograma físico. Ou seja, eu vou contratar o professor. Então, o professor recebe semanalmente, recebe mensalmente, recebe por diária. Então, quer dizer, você tem que especificar, de acordo com a atividade, com o serviço que você vai fazer, como que você vai precisar do dinheiro, como que você vai usar o dinheiro para pagar. Como eu já disse e repito, esse cronograma aí, ele é mais imprescindível quando envolve projetos de prazos mais extensos de execução. Embora o edital diga que o prazo aqui é de 1 ano, podendo se estender por mais 1 ano, se autorizado pela secretaria, a gente pressupõe que um valor de R$30 mil não dá para manter um projeto por um tempo muito longo. Então, aqui já é uma compreensão natural e com o valor disponibilizado, o projeto, vamos considerar aqui 1 ano de manutenção. Então, teoricamente, é um cronograma financeiro que dispõe de despesas mensais. Todo dia tal do mês, os profissionais, os serviços envolvidos serão pagos. Essa informação vai para o Estado só para poder controle de prestação de contas, mas o Estado já disse no próprio edital que o repasse vai ser feito em uma única parcela. Então, é mais uma questão de proforma, essa questão financeira para a regularização documental de pagamento, de extrato bancário, de conferência. Não é algo que esteja vinculado a uma reação do governo para a transferência desse dinheiro para a conta específica, entendeu? Bom. E tudo isso aqui já existe numa tabela lá no anexo. Já está lá a tabela sugerida para que a pessoa só preencha os dados. Está bem simples. Carol, estou participando aqui de uma reunião online que está falando sobre o edital Ponto do Esporte, que é através daquela plataforma Estado do Amanhã, que é o Johnny Everson e o Joey, que são irmãos. Fala bem de nós aí que nós estamos ouvindo, viu, professor? Fala bem de nós que nós estamos ouvindo, professor. E nós estamos acompanhando. Bom, vamos lá. Bom, Johnny, acho que até aproveitando essa sua fala, eu já queria... Imagina para você não ver, imagina. Ainda bem que falou bem. Aproveitar e repassar aqui 3 perguntas que foram colocadas já no chat aqui do nosso bate-papo. A primeira é do Edson Luiz, que pergunta assim: na avaliação de vocês, qual a maior dificuldade que os interessados têm em elaborar projetos esportivos e de lazer? Na minha avaliação, é o medo do desconhecido. Eu estou falando aqui, no caso, das organizações da sociedade civil que atuam na área do esporte. Como não é, como eu falei no começo aqui nossa transmissão, não é algo rotineiro, né? O pessoal da cultura trabalha com editais, com leis de incentivo, com uma série de coisas há muitos anos. Mas o pessoal do esporte trabalhava de outra maneira e tal, era outro tipo de atividade. Ou era voluntário 100%, ou já tinha uma ação do Estado direcionada nas escolas e tal. Agora está entrando nessa seara
da própria organização, da sociedade civil, ou seja, participação social, aquela atividade lá no campo do bairro que joga todo sábado e que aquele professor traz as crianças e coloca para jogar um time contra o outro, ensina os fundamentos, o voleibol, o vôlei de areia. Aquilo que não era assistido pelo Estado passa a ser agora por forma desses novos recursos, desses editais que são lançados. Então, primeira coisa é ler o edital. E a leitura não é algo que faz parte da cultura da maior parte dos brasileiros. A gente é obrigado a ser sincero aqui nesse momento. Então, as pessoas não leem o edital e falam isso é difícil. Nós compartilhamos aqui no passado recente, na época do edital movimentar, o link sobre o edital movimentar. E aí, no time de futebol aqui do bairro, todo mundo falou, isso aí já sai tudo direcionado, é carimbado para quem vai esse dinheiro, é coisa de político. Ou seja, aquele costume de criticar sem conhecer, sem tentar. Agora, conhecer, tentar, exige um trabalho do lado de cá. Então, assim, primeira coisa, é ler o edital. E é natural que, quando se lê um edital, várias dúvidas surgem. Separe essas dúvidas, busca orientação. Mas e mesmo assim eu não estou conseguindo. Nós, aqui com a Estado da Manhã, a gente foi pensado para atender essas pequenas organizações que nunca fizeram um projeto. Então, você falou... Aqui a pergunta dele, repete a pergunta dele pontualmente, Joey, para eu ser bem objetivo na pergunta dele, na resposta. Na nossa avaliação, qual a maior dificuldade que os interessados têm em elaborar projetos esportivos e de lazer? De simplesmente responder o que o edital pede. Não precisa inventar nada. Coloque exatamente. Se você atua há 2 anos com uma atividade aí na comunidade, na sua região, esse é o objeto. O objeto é realizar atividades esportivas de voleibol na comunidade São Sebastião. Esse é o seu objeto. O objeto normalmente é no verbo infinitivo. Realizar, produzir, executar. Não inventa, no infinitivo. Realizar atividades esportivas no bairro São Sebastião. Pronto, esse é o objeto. Quais são os objetos específicos? Levar atividades físicas às crianças que estão dependentes do mundo digital. Dar oportunidade para crianças que têm talento para desenvolver esse talento, se tornarem profissionais no esporte, descobrir talento, revelar isso, tirar as crianças da vulnerabilidade social, porque estão ociosas, sem oportunidade de ocupações em atividades esportivas ou culturais no bairro. Quer dizer, existem vários objetivos específicos a serem atendidos com iniciativas esportivas na área social, principalmente do ponto de vista social. Então, se você precisa responder o que está no edital. O edital, para facilitar ainda mais, já coloca os anexos com 50% da resposta colocada ali nos próprios anexos. Ele dá a dica. Aqui nós queremos que você responda isso. Aqui nós queremos que você responda aquilo. E lá no edital, no campo de critérios de pontuação, você tem outras dicas. O que está ali dizendo que vale 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, você reconheça ali o que o seu projeto traz de característica e coloque aquilo na descrição do seu objeto. O meu projeto é inclusivo, nós não estamos cobrando nada por ele. Crianças com deficiência física, com limitação física, terão prioridade na inscrição. Quer dizer, são características que demonstrem que o projeto é para quem mais precisa. Esse é o grande lance da sua proposta. Para você ser aprovado, não deixe nenhum documento de fora. Tudo que você lê no edital e fala documento, separa, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aqui eu preciso preparar. Formulário de inscrição, preencha. Isso aqui eu preciso preparar. A resposta da qualidade total do seu projeto está no próprio edital. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra, em uma frase, como fazer um projeto matador, leia com atenção e, se necessário, releia o edital. Todo pulo do gato, todo grande segredo, a grande dica, ele está pedindo para você fazer. Faça isso que você vai ser aprovado. E outra, documento. Não, esse aqui eu vou levar, vou fazer um xerox aqui, não ficou muito legível, mas tá bom, é o que há, negativo. Você pode ser reprovado por um comprovante de residência que está ilegível. Vão considerar que é um documento inválido. E se faltou o documento, você está reprovado. O edital é claro. Está dizendo que você pode ser reconsiderado o seu projeto, desde que não seja falta de documento. Aí você manda faltando um documento, ou seja, pediu para ser reprovado. Então, observe o edital
e simplesmente coloque no seu projeto o que o edital está pedindo. Não tem que reinventar nada. E outra, eu não sei escrever direito. Isso aqui não é prova de português. Embora escrever bem seja fundamental, você não vai ser reprovado porque escreveu com C cedilha o que era 2 S's. Então, não deixe de escrever o que você está pensando, sentindo, imaginando. Coloque no papel. Tá? E aí, da próxima vez, você faz um curso de português, porque o português é importante. Mas o mais importante é você colocar a verdade do seu projeto e tentar enquadrá-lo dentro do que o Estado quer que você faça. Siga as orientações do Estado que está no edital. Essa é a dica. Teve uma pergunta anterior, Joe, de alguém que falou por que o fundo municipal que tem CNPJ não pode participar. Isso. Porque o edital não permite. O edital poderia, de repente, criar aqui essa possibilidade, mas o edital ele é muito claro. Ele diz que entende-se por organizações da sociedade civil que poderão participar, aqui concorrer, às organizações definidas pela Lei 13.019 de 2014. Então, ela é clara. Organizações religiosas que tenham atividade comprovada na área do esporte pode concorrer. Organizações esportivas, claro, são natas, desde que tenham 2 anos ou mais de atividade comprovada. Organizações culturais, mas que tenham no seu estatuto que ela atua na área do esporte também, de maneira transversal, pode concorrer, né? O que não pode concorrer? Fundações que sejam patrocinadas por empresas privadas. Então, aqui o edital já diz, o que eu estou falando aqui eu não estou inventando, está no próprio edital também. E aí o fundo municipal pressupõe que é um fundo da prefeitura. Então, a prefeitura não pode... Inclusive, é desleal uma prefeitura concorrer com uma organização da sociedade civil que não tem fonte orçamentária, que trabalha praticamente com voluntariado apenas, né? Ou com alguns casos de transferência de recursos do Estado, federal e tal, em outras atividades, que precisa também ser descrita no projeto. Se omitir essa informação, a comissão vai detectar, porque ela pesquisa isso, e vai reprovar o projeto. Não pode omitir informações, especialmente as informações que envolvem recurso financeiro de outras ações com o Estado. Perfeito. Lembrando que o próprio edital, e aí respondendo ao Lenilton, que foi quem fez essa... Lenilton Peixoto, né, que perguntou por que o fundo municipal, que tem CNPJ e conta específica, não podem fazer parte deste projeto. E aí, Lenilton, respondendo a sua pergunta, o próprio edital, lá no item 7, que fala das vedações, ele elenca quais são as entidades que estão proibidas, vetadas especificamente para esse edital. E aqui eu cito o microempreendedor individual, as instituições com fins lucrativos, instituições públicas, mesmo as de ensino, de pesquisa, de desenvolvimento institucional, fundações e institutos criados ou mantidos por empresas ou grupo de as empresas, as entidades do Sistema S, entidades e empresas que comercializam planos de saúde, enfim. O próprio edital elenca quais órgãos e instituições públicas, federais, entidades que tenham em suas relações anteriores com o Estado sido reprovada com suas prestações de contas, enfim. Então, o próprio edital elenca de forma muito objetiva e clara quem pode e quem não pode. E aí, Johnny, aproveitando uma terceira pergunta que foi feita pela Lani Godoy, ela pergunta: como vou abrir uma conta em banco se não tenho certeza que o meu projeto vai ser beneficiado como ponto de esportes? Você quer responder? Quer que eu responda? Joey. Não, eu quero falar exatamente o que eu fiquei na dúvida na leitura do edital, porque, assim, nós, nos outros editais que participamos, iluminados pela Lei 13.019, já foi regulamentado que, na propositura, você não precisa apresentar os dados bancários, não precisa abrir a conta, até porque você está concorrendo apenas, e abrir uma conta significa despesa, significa uma série de um trabalho ali, o banco pede um prazo razoável, em vários dos casos, para abrir essa conta. Então, é um grande problema, e no edital não ficou realmente claro para mim, e talvez seja um problema de leitura, de interpretação que eu tive,
que essa conta poderia ser aberta após a apresentação da proposta com a definitiva aprovação da entidade. Porque apresentar na proposta seria um trabalho desperdiçado para quem não foi aprovado. Então, eu queria até que o professor Manfrim ou que o professor Toninho, certamente tem essa resposta, porque já foram interrogados sobre isso, nos esclarecesse qual o procedimento correto. Johnny, se você me permitir, antes até dos professores aí, mas a palavra está franqueada para eles, mas eu já cito aqui, no item 15 do edital, fala da seleção, inclusive estou compartilhando a tela aí, eu estou com ele aqui. Do termo de fomento. No 15.1 diz claramente, as organizações da sociedade civil selecionadas terão prazo de 5 dias corridos a contar da data da publicação da homologação do resultado final para o envio da documentação listada. E aí, entre a documentação listada, está letra C, declaração de conta bancária específica, letra D, contrato de abertura, e a letra E, o extrato da conta zerada, ou seja, poderá ser apresentado se selecionado o projeto no prazo de até 5 dias. Então, se for selecionado, vocês terão aí um prazo razoável para poder providenciar. Professor Toninho, Joey, por favor, antes do Toninho e do Manfrim falar, a minha dúvida surgiu quando no anexo 6º está aqui, lista de documentos obrigatórios para requerimento de apoio financeiro. Aí está aqui, sem negrito, uma lista bem clara, mas lá, e alguns 2 pontos aqui, que é a contratação por inexigibilidade, tá? Não se aplica, deixando bem claro. Orçamentos comprovando também o menor preço, não se aplica, ou seja, basta a declaração de que fez a cotação e fez o menor preço, e tem uma declaração aqui que compõe o processo, mas lá no final está em negrito, declaração de conta bancária específica, contrato de abertura e extrato de conta bancária. Eu entendo que esse negrito seja a diferenciação de documento que vai ser entregue posteriormente, mas não está escrito isso no anexo. Por isso que eu fiquei com a dúvida, entendeu? Então, vamos esperar os nossos professores aí, de repente, esclarecer com a gente. Vou deixar para o Toninho mesmo, tá? O Toninho tem conhecimento. É o seguinte, pessoal, a gente tem que seguir, como já foi falado aí, o que está escrito no edital, né? Às vezes acontece realmente de sair nos anexos alguma informação que vem de conflito e traz para nós essa dúvida. Mas como esse grupo está aberto, eu vou consultar o presidente do edital, quem é que está presidindo essa comissão, para a gente poder esclarecer com maior presteza. Mas foi dito aí que no momento, está escrito, né, no edital aí, no item 15 aí, que é no momento dos projetos selecionados que vão ter que apresentar essa documentação, entre elas a comprovação da conta, né? Talvez foi uma desatenção na hora que fizeram o anexo, que foi feito dessa forma, né? E a gente tem que buscar realmente essas reuniões para poder dirimir essas dúvidas. E eu vou entrar em contato imediatamente com o pessoal lá da secretaria, que eu estou fora, né? E para ver como é que a gente resolve essa situação. Eu vou ver aqui e retorno assim que eu puder, tá? Eu já antecipo um pedido, professor, em nome dos que vão concorrer, que se puder o presidente não exigir essa conta bancária com extrato, com contrato, porque primeiro que isso exige tem banco que pede 10 dias para tramitar isso. E além disso, conforme a procura, muitos não serão, infelizmente, aprovados. Aí acaba sendo um serviço não só desperdiçado, mas nesse momento ele é desnecessário, né? Ele pode ser exigido na hora que as selecionadas tiverem que complementar o documento. Aí leva a conta bancária. Lá na cultura já é dessa maneira que é o procedimento. Eu acho, se o senhor me permite dar uma sugestão lá para o presidente, que o senhor encaminhe assim para simplificar para o pessoal. Tá ok, eu vejo, tá? Tá bom. Muito bem, muito bem. Bom, dando continuidade, então, e já para não tomar muito mais ainda o tempo, o que pode ser pago? Remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive pessoal próprio da entidade desportiva,
tais como dirigentes e funcionários da área administrativa, durante a vigência da parceria. Então, pode ser previsto no plano de trabalho o custeio das pessoas, naturalmente, devendo se indicar essas pessoas. Há aqui ainda um questionamento se essas pessoas têm que ter vínculo empregatício com a entidade ou não, ou se, para a prestação de contas, elas devem ter um vínculo empregatício. E aqui a gente vai apresentar o ponto de vista desse que vos fala, até porque essa cláusula ela é uma cópia, né, por assim dizer, do que está no artigo 46 da Lei 13.019. Deu tão branco agora. 13.019, 2014. Lá diz que é possível pagar a remuneração, vírgula, inclusive os encargos como o FGTS, todos os encargos trabalhistas. Bom, o nosso entendimento é que remuneração não vincula obrigatoriamente uma relação empregatícia, até porque um prestador de serviço autônomo, ele também é devidamente remunerado pelos seus serviços. De qualquer forma, o edital não traz claramente e dá a entender que deve haver um vínculo, uma relação com carteira assinada. Então, é preciso observar dentro desse custeio essas questões, lembrando que se for remunerar com recursos do projeto, do edital, pessoas que fazem parte da entidade, tem que haver uma compatibilidade na jornada, né, para ficar claro que ela está efetivamente prestando serviço no objeto do projeto ali selecionado. Além da remuneração, é possível o custeio de deslocamento, hospedagem, alimentação, claro, vinculados à execução do objeto, custos indiretos, internet, transporte, aluguel, telefone, água, energia, assessoria contábil, assessoria jurídica. E aqui uma inovação louvável, diga-se de passagem, que é a possibilidade de custear taxas bancárias. Por que essa inovação louvável? Porque, embora exista toda uma regulamentação que diga que os bancos são obrigados a abrir contas para projetos específicos isentas de taxas, quem atua no segmento sabe que os bancos nunca isentam ou dificilmente isentam. E aí, muitas vezes, a entidade tem tirado do seu próprio bolso, por assim dizer, o valor para custear essas taxas. Então, louvável a iniciativa de se poder custear essas taxas bancárias também com o recurso do próprio projeto. É o que está ali no nosso edital. Além disso, qualquer outra despesa essencial à execução do objeto. E aqui, um destaque importante que a gente... Quando ele diz essencial, ele não está... Opa, tem alguém com áudio aberto aí, eu vou pedir a gentileza só de fechar. O fato de possibilitar o custeio de qualquer despesa essencial à execução do projeto não significa dizer que a entidade poderá sair simplesmente pagando qualquer despesa porque ela é essencial. Essa essencialidade precede da devida previsão no plano de aplicação, no plano de despesas, no plano físico-financeiro do projeto. É possível, por assim dizer, que a entidade, ao apresentar a proposta, preveja um custo e, durante a execução, ela perceba que tem outro custo que não foi previsto e que precisa haver um remanejamento de uma rúbrica ou rubrica de uma despesa para outra,
para que o objeto possa ser plenamente executado. Veja, se isso acontecer, é necessário, é obrigatório que haja um prévio ou uma prévia solicitação formal. Deve-se protocolar junto à Secretaria de Esportes, de Cultura, Esporte e Lazer, uma solicitação de remanejamento de rubricas, dizendo, olha, eu previ que ia pagar 5 profissionais, só que eu só vou contratar 3 e eu preciso custear, sei lá, um outro custo que eu não previ. É preciso que isso se dê de forma formal, através de uma solicitação, e não basta solicitar, é preciso que a secretaria autorize previamente para que essa alteração possa acontecer. Então, a importância de um planejamento rigoroso, conscientes que é possível, sim, haver alterações, mas que essas alterações necessariamente precisam se dar da maneira correta, para que vocês não tenham problemas no momento da prestação de contas. Quer complementar alguma coisa, Johnny? Joey, eu quero... Bom, sobre isso você falou muito bem, de maneira completa. Eu quero só falar sobre aqui no bate-papo. Nosso companheiro Biro Borges, ele colocou uma sugestão aqui, uma informação interessante sobre o que nós falávamos lá no objeto geral e objetos específicos, né? Objetivos específicos. Interessante. Existem vários guias, vários manuais sobre gerenciamento de projetos, como elaborar e tal. Eu, particularmente, eu estudo e sigo sempre o PMBOK, que é um manual que ele junta, ele reúne uma espécie de uma bíblia dos gestores de projetos, as informações que vão sendo atualizadas no mundo, que é um setor muito complexo e dinâmico, né? Mas o PMBOK, para vocês terem uma ideia, é o manual que é usado para realizar Copas do Mundo nos diferentes países. Então, para não ter diferença de como realizar, a regra é pelo PMBOK que é estabelecida, que é um padrão internacional de gerenciamento de projetos. Lá diz que, embora o nosso irmão tenha dito aqui, o Biro, uma explicação bem interessante quanto ao objetivo que eu vi essa semana. Geral, fazer um lanche. Específico, cortar o pão, separar, lavar o alface, colocar o presunto e o queijo. É muito interessante. E eu já li manuais que falam dessa maneira. Só que na nossa interpretação, e não quer dizer que é estanque, aqui é só mais uma sugestão também, é que assim, que isso que colocaram como objetivo específico aqui seja colocado lá nas metas. Para você fazer um lanche, ter um lanche pronto, o que você precisa fazer? Comprar o pão, cortar o pão, passar manteiga, lavar o alface, colocar o alface. Essas são as metas que você divide por etapas, por fases, dentro lá do cronograma. Então, o que você precisa fazer para ter um lanche pronto? Aí, os objetivos específicos, quais são? Matar a fome da criança, dar energia, dar nutrientes necessários para que a criança possa praticar o esporte. Ou seja, com esse lanche, o que você vai ter como consequência, como recompensa, como resultados, né? Então, aí é uma forma também, e é como nós fazemos aqui. A gente fazendo pão, a gente vai atingir tais resultados. E em alguns projetos ainda tem o campo de resultados esperados, que aí você amplia ainda mais. Com essa criança, com energia, que é o objetivo específico do pão que ela comeu. Aí ela ganhou energia. Aí vem os resultados esperados. Com a energia, ela se tornará um grande atleta, desenvolverá mentalmente, fisicamente, poderá ser profissional, poderá fazer algo que ela sempre sonhou e os pais, sem condição financeira, nunca puderam proporcionar. Aí você vem para o aspecto amplo dos resultados sociais possíveis com o aporte do recurso público na ação. Então, é uma orientação minha em relação a isso, tá ok? E aí, lembrando que a planilha de custo está vinculada ao plano de metas. Para comprar o pão, quanto que é? Vai lá, comprei 10 pães, planilha de custo. Cortar o pão, quem corta o pão está cobrando para fazer o serviço. Então, mão de obra para cortar o pão. E aí você vai vinculando, é tudo sincronizado, ligado ao seu plano de metas, ok?
Perfeito. Bom, dando continuidade, aqui é uns destaques que eu acho daquilo que a gente acha importante. O que não pode ser pago está também no edital. Primeiro, despesas a título de taxa de administração, taxa de gerência ou similar. Aqui é importante destacar que taxa de administração, primeiro, somente quem pode criar taxa é o poder público. Então, quando nós falamos de projetos públicos, o Johnny sempre destaca isso, nós não falamos em taxa. Não significa que no projeto não possa ser previsto um gestor executivo, que é aquele que vai cuidar da execução do projeto, que é aquele que vai acompanhar a execução, que vai efetivamente monitorar para que o objeto seja efetivamente cumprido, enfim. Então, gestor, outra nomenclatura, Johnny, assistentes, os próprios professores, né? Produtor executivo, alguma nomenclatura, acho que são essas, né? Então, é possível contratar profissionais para serviços de administração, que está lá naqueles custos indiretos, né? Muito importante essa colocação, Joey, porque aqui na redação da forma que está posta, e eu sei que não é uma redação desse edital, é uma redação que vem da portaria 048, publicada esse ano pela CECEL, ela deixa esse duplo sentido e essa confusão, especialmente para quem não atua frequentemente na área de projetos. Parece que quem administra projeto não pode receber, quem trabalha na diretoria, quem é diretor de uma entidade não pode ser autorremunerado pelo trabalho dele ou dela no objeto. Não, não é. A palavra-chave aqui, que é proibida, terminantemente proibida, é taxa. Taxa. Mas gerência, direção, produção, todos esses profissionais devem e merecem receber pelo trabalho que eles executam. Agora, chamar de taxa, aí você está incorrendo num crime. Só pode criar taxa o Estado. Ninguém mais pode criar uma taxa. Por isso que é o problema. Isso foi criado porque as organizações na área da saúde, por costume, começaram a usar essa terminologia para trabalhar em parceria com as prefeituras. Ah, não, tudo bem, eu contrato os médicos para atender a unidade da saúde aqui por nossa organização. A taxa da organização é 10%. Como assim? Uma organização não pode cobrar taxa para poder contratar profissionais para prestar serviço para o Estado. Pode cobrar pelos custos administrativos, gerenciais, pelos serviços que ela vai executar para manter o projeto em dia, para coordenar esses médicos e por aí vai. Perfeito. Bom, Johnny, já são 11h30, então eu vou finalizar aqui, a gente já faz os encaminhamentos, né? Destacando, não é possível pagar servidor ou empregado público, comum, correto, despesas com multas, juros e correção monetária, despesas voltadas a finalidade diversa daquilo que está no objeto, despesas, como eu disse um pouco antes, com data anterior ao início da vigência e também com data posterior. A única ressalva é que, se o serviço tiver sido executado durante a vigência e apenas o pagamento, eventualmente, ficou para ser feito depois, é possível, devidamente justificado, né? Mas é importante observar a data da vigência do contrato. E também qualquer tipo de publicidade que for alheia ao objeto. Claro, aquilo que tiver previsto no plano de metas, de trabalho, como publicidade do próprio objeto, isso plenamente é possível. Aliás, deve-se observar a publicação também, além da marca da entidade, a marca do Estado, da própria Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que são aí os fomentadores dessa atividade. Prazo de duração é de 1 ano, então o plano de trabalho deve ter duração máxima de 1 ano, podendo ser renovável mediante solicitação, avaliação e autorização pela CECEL. Então, é preciso observar isso. Por fim, a que eu trago destaque dessa divisão
60% dos projetos serão do interior do estado, 40% da Baixada Cuiabana. Algumas características que a gente já destacou aqui. E a prestação de contas deverá ser apresentada no prazo de 90 dias após o fim da vigência do termo de fomento. Esses são os destaques principais. Johnny, acho esse material, nós vamos disponibilizar esse slide aqui no nosso grupo do WhatsApp. A plataforma fica à disposição de todos para tirar dúvidas até o dia 23. Depois do dia 23, também estaremos à disposição. E aí eu franqueio a palavra a você, Johnny, para fazer os encaminhamentos finais desse nosso encontro de hoje. Bom, Joey, Johnny, Oi, professor. só uma informação a respeito daquele que eu fiquei de ver. O que acontece? A professora Mônica, que é coordenadora de políticas esportivas, né, da secretaria, ela está numa missão lá nos Jogos Escolares e eu não consegui falar com ela. Provavelmente ela está em alguma atividade agora lá, né, em Campo Verde, né, e onde nós estamos, inclusive. E eu quero falar o seguinte, que eu vou disponibilizar aqui sobre essas informações, tá? Sobre os prazos aí, e também já consegui falar com o professor João Batista, que pediu para mim encaminhar isso via Mônica, daquela recomendação que vocês fizeram, o prazo que os bancos geralmente levam para poder abrir a conta corrente, né? De 10 dias, né? E no edital está falando que tem 5 dias para apresentar a documentação. Aí eu vou passar essas informações para a Mônica, ela retorna para Cuiabá no domingo, e como esse grupo vai ficar mantido, pelo que eu estou entendendo, a gente fala e vê uma posição sobre isso, principalmente sobre a apresentação da conta no momento do protocolo do projeto, não é isso? Tá bom? Primeiro, assim, hoje existem vários bancos, inclusive digitais, tem muita coisa que foi simplificada desde que a lei foi estabelecida e tal, a portaria, Tá. Mas, enfim, o edital não deixa claro se é só bancos públicos, como antigamente era obrigatório que fosse banco público, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica, esses bancos aí públicos que são mais sistemáticos e gastam até 10, 15 dias para poder abrir uma conta. Os bancos digitais, eles são céleres, só que não está dizendo no edital se vai ser permitido. Então, na dúvida, se puder esclarecer isso, né? Em relação também ao... Não, acho que era isso. Em relação à sua participação, eu quero também deixar aberto para você fazer as considerações finais aí, já que você teve fala, e é muito importante a sua participação para a gente aqui no processo, né, Joy? Vou te interromper aqui também, que o professor Manfrim também está ali com a mãozinha levantada. Exatamente. Toninho, por favor, Manfrim, fica à vontade, professor. Eu vou deixar para o nosso presidente, né, porque fazer as considerações finais, né, mas desde antemão eu agradeço em nome da sociedade mato-grossense, da área esportiva, por essa colaboração, né? É muito importante a gente propiciar essas possibilidades de apoiamento, de esclarecimentos, porque de fato a área esportiva ela não tinha esse tipo de comportamento, de atividade, de execução das ações dessa forma, né? Então, a gente precisa realmente, é uma demanda que há muito tempo vem sendo, que a gente acompanha. No Conselho eu só tenho 1 ano e meio, mas há muito tempo a gente ouve falar que é uma demanda do Conselho, que o Conselho sempre procurando mecanismo para capacitar as pessoas na elaboração dos projetos. E uma vez um mestre aí, que está aqui presente, o Joey, falou para mim, Toninho, o projeto já está prestando conta na sua elaboração. Um projeto bem elaborado já facilita a prestação, já é mais do que meio caminho andado. Depois é só juntar a documentação e está pronto a sua elaboração, a prestação de conta. E a gente vê que o segmento esportivo tem uma dificuldade bastante grande, não é só as entidades, não, tá? Inclusive as próprias prefeituras têm uma dificuldade muito grande no entendimento dessa questão da prestação de contas. Então, eu agradeço aí a vocês a oportunidade
e parabenizo pela iniciativa. Obrigado. Obrigado você, Toninho. Obrigado você mais uma vez. E aí eu quero deixar a palavra para as considerações finais aí do nosso irmão e mestre, professor Manfrim, e depois eu encerro agradecendo. Então, no seu pé a bola, professor. Opa, obrigado. Ainda bem que eu não sou goleiro, hein? Você contou uma história para mim que até hoje a gente está investigando, né? Entre você e o nosso querido Fabrício, né? Maestro. Fato verídico. Mas o Toninho, em relação ao Concede, acho que ele foi bem feliz nas suas considerações, não só nas considerações finais, como nas anteriores. E eu só vou fazer um convite mais uma vez, né? Para que a gente possa fazer um alinhamento de um possível curso para os profissionais de educação física que estão registrados no nosso conselho. Vamos planejar aí uma proposta, que aí eu posso levar para a nossa diretoria, da qual o Toninho também faz parte, para a gente discutir e, se for até necessário, a gente leva para uma plenária para fazer essa avaliação. Então, a gente só tem a agradecer. E eu vou pedir desculpa, porque naquele momento que eu deixei o microfone aberto, é que tinham 3 pessoas me ligando. Eu vou entregar quais são. O Alex Lili, todo mundo conhece, né? Que é um representante das pessoas com deficiência. A nossa Thaís, lá, que é o financeiro do CREF. E também a Carol, que, infelizmente, né, está nos deixando lá no Concede, né? E já tem uma outra pessoa que vai ocupar o lugar dela. Mas eu tenho certeza que ela vai ter sucesso aí nas novas empreitadas. Então, seria isso, mais uma vez, agradecer e colocar o CREF à disposição e também dizer desse trabalho todo, dessas emendas do deputado Allan Kardec, que tem trazido esses benefícios também para o profissional de educação física, e essa parceria, né, com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Junta. Então, a gente só tem a agradecer no momento que os profissionais estavam em dificuldade, que o governo deu essa possibilidade também. Tá? Sucesso, e vamos aí acompanhar o Plano Estadual do Desporto para que ele seja aprovado o mais urgente possível. Tá? Então, com a audiência pública, como o Toninho falou, deixou bastante informações para o relator, que até muitas vezes ele não tinha conhecimento, e espero que lá na Assembleia esse projeto seja aprovado e a gente vai acompanhar de perto. Obrigado. Obrigado você, professor. Joey, eu vou fazer uma fala aqui, mas você encerra. Eu sei que está aparecendo ligação de namoradinho novo, né? Desliga você. Não, eu desligo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, após aí a participação de todos, relembrando que mentoria é isso, é mais importante as perguntas quase do que as respostas, assim, porque as perguntas nos dão um cenário de quais as principais dúvidas e pontos chaves que precisamos trabalhar e esclarecer melhor, inclusive até nos próximos editais e tudo mais. Então, agradeço a participação de todos. Em tempos digitais, a internet nos consome, nos tira um pouco da energia, e ver essa audiência aqui é muito legal, porque demonstra que estão de fato interessados. E, em respeito a esse interesse demonstrado pelo setor do esporte, eu me coloco à disposição e tenho certeza que o Joey também está. Aliás, nós colocamos à disposição a Estádio do Amanhã, com toda a sua equipe, para continuar nesse saneamento de dúvidas lá no grupo de WhatsApp, mas principalmente lá na multiplataforma, para que as pessoas se inscrevam. Pode deixar por lá pelo chat o recado da dúvida, pode entrar em contato pelo Otto, pelo WhatsApp do Otto, que é o avatar que responde pela multiplataforma, ou pode falar diretamente comigo, com o Joey no grupo, até o dia da inscrição do protocolo. Nós assumimos esse compromisso. As dúvidas que tiverem, que chegarem até vocês, coloquem ali no grupo, a gente manda minuta, a gente elabora uma resposta, a gente contribui do jeito que for possível, porque nós criamos a Estádio do Amanhã para isso. Obrigado pelas considerações da fase do mata-mata que o Joey fez. Obrigado pelas considerações da fase semifinal que o professor Toninho fez, e obrigado pelas considerações da fase final que o professor Manfrim fez. Valeu a todos, que Deus nos ilumine e tenhamos todos um bom final de semana, né, Johnny? É isso mesmo. Eu agradeço em nome
como no começo da nossa mentoria, professor Manfrim, em nome de todos que estão aqui. Foi uma audiência muito qualificada, pessoas que com certeza vão reverberar as informações. Todo o conteúdo será disponibilizado na plataforma, no canal do YouTube, provavelmente, da Estado Amanhã, para que quem não pôde estar aqui possa ter acesso a essas informações. E reitero aqui, a plataforma Estado Amanhã, ela disponibiliza cursos gratuitos de formação, de como fazer um projeto, dicas de língua portuguesa para como fazer um projeto, enfim. A ideia é fortalecer todos para que aquela velha máxima de que o meu projeto não é aprovado, mas tem recurso, mas os projetos não são bem elaborados, para que essa velha máxima possa acabar. Por fim, somente com capacitação é que a gente consegue fortalecer todo o setor. Então, aproveitem a oportunidade. A plataforma é resultado de um projeto cultural e está aí disponibilizando capacitação gratuita. Então, não poderia perder a oportunidade de fazer a propaganda de vender o nosso. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Fiquem com Deus. A oportunidade que o Estado está dando de auxiliar a sociedade, de realizar esse produto esportivo, políticas públicas, é ímpar. Então, aproveitem e nós estamos à disposição de todos. Por isso, finalizo desejando a todos muita sorte e que Deus nos acompanhe e nos proteja. Um forte abraço. Tchau. Tchau, pessoal. E encerrar igual